né? Era oposição, e a coisa continuou. O pessoal da segunda prateleira ali, eles ficam numa trocação. Não necessariamente estão solidificados numa segunda prateleira já pensando em ir para a primeira. Ali é uma coisa que é o Atlético Mineiro, o Cruzeiro está chegando, o Botafogo chegou, mas o Botafogo já deu uma claudicada esse ano. Eu não consigo ver segunda prateleira. Então, essa é uma questão para a gente falar um pouco desse distanciamento. É até um ponto importante que você levanta. Você não consegue ver uma segunda prateleira. Primeiro, boa noite a você, Jean Calçade, ações das fãs do esporte. Eu não consigo ver porque... É muito grande a distância. Os clubes mais bem administrados por necessidade, geralmente são equipes pequenas. Quando a gente fala de saúde financeira. Dois, né? É isso. Por exemplo, Fortaleza e Ceará, que foram rebaixados. São equipes aparentemente bem administradas, mas que foram rebaixadas porque têm um poder de arrecadação muito menor que, por exemplo, os de Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, contando com a SAF, Internacional, que são equipes que se endividaram até dizer chega nos últimos anos e que escapam do rebaixamento por isso. Porque essas equipes menores que são bem administradas, se elas erram um pouco, ou não precisa nem errar, se elas fazem uma coisa certa que não funciona tão bem, elas correm risco de rebaixamento. Tem menores ainda do que essas que em algum momento se demonstraram exemplos de administração. O Bragantino. O Bahia, por exemplo, é uma equipe bem administrada. Sim. O Bragantino é uma equipe bem administrada. O Mirassol parece que é bem administrada também. Mas é abaixo. Mas são 5 ou 6, né, que a gente consegue Mas eu não consigo colocá-los 20. numa segunda prateleira. Perfeito. Porque eles não têm a capacidade de arrecadação dos times que poderiam estar na segunda prateleira. Porque, na verdade, a gente já falou disso 500 vezes, o Jean já tocou no assunto na abertura. Se todos os clubes brasileiros fossem bem administrados na parte financeira, a primeira prateleira teria Flamengo e Corinthians. A segunda prateleira teria São Paulo e Palmeiras. A terceira prateleira teria, provavelmente, o Vasco. E talvez Cruzeiro, Fluminense um pouco abaixo e tal. Só que aqui... E Grêmio Internacional estão onde? Na terceira prateleira. Financeira. Capacidade de arrecadação não chegariam, por exemplo, na briga com São Paulo e Palmeiras e muito menos com Corinthians e Flamengo. Mas a coisa não é assim. O mundo aqui, o mundo real é diferente do mundo utópico. E, por isso, essas duas equipes vão sobrar e o Flamengo tende a se distanciar ainda mais dessa capacidade de investimento, porque o Palmeiras teve muito dinheiro para gastar, porque é muito bem administrado. 2, porque conseguiu vender jogadores da base por valores enormes. Vai conseguir até quando? Quando vai surgir de novo o Estevão, o Hendrick? Quantos mais? Porque isso acontece, mas vai acontecer todos os anos? Então, só por isso o Palmeiras conseguiu, além de todos os acertos de gestão, de ser um clube saudável, quando a gente fala da parte administrativa, ele também teve... O Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem um poder de arrecadação muito maior em vários aspectos. Então, a tendência é a diferença na capacidade de investimento, não estou falando do campo, capacidade de contratar, aumentar. E o campo pode refletir isso. Como refletiu esse ano. É por aí, Calçado. A gente olha o Flamengo e só consegue enxergar ele aumentando a diferença, porque assim, mesmo que os outros se organizem, demora para você se organizar. O próprio Flamengo é um exemplo disso, né? Demorou uma década para... Tem um custo. Tem um custo. Só que enquanto o Palmeiras, no acerto das suas contas, quase foi rebaixado. Perfeito. Em 2014, que o Paulo Nobre tinha dado uma exagerada. O Bandeira, quando ele acerta, ele não conquista títulos relevantes e tal, ainda que hoje seja visto como talvez o mentor de tudo que o Flamengo viveu nas duas gestões seguintes. Mas é isso, não é uma coisa imediata em geral, né? E por não ser imediata, Calçade, enquanto eles vão se ajustando, o Flamengo que já está pronto, a tendência é aumentando a distância. Eu acho que tem muitas variáveis aí. Vai lá. Quem é mais velho, da minha geração aqui, tem um futebol na cabeça, diferente do que acontece hoje. Como é que era o futebol lá nos 60, 70, 80? Sim, pouco impacto do dinheiro da televisão, marketing quase que inexistente. Então, de onde vinha o dinheiro? Arquibancada e venda de jogador. A gente lembra no começo dos anos 80, quando começaram a colocar final dos anos 70, as pessoas reclamavam, porque era o crime, não sei o quê, a camisa sagrada. Aquela pureza e tal. Então, este futebol, ele, de certa forma, ele igualava, pelas fontes de receita, você podia ter equipes de outros estados com a mesma grana, porque vendia um jogador também. Ou vendia para um time de Rio e São Paulo, E uma coisa essencial, a lei do passe. Exato. Não, porque era a lei do passe. Basicamente, eles vendiam um para o outro, porque o mercado internacional,
você tinha a Itália, que se abriu primeiro, aí você tinha um número pequeno de estrangeiros, então ia um jogador, ia outro, mas a maioria jogava aqui. Então, estava todo mundo ali mais ou menos no mesmo cenário. Só que a vida mudou, o futebol mudou. Hoje você tem o impacto de direitos de transmissão, ele é fenomenal. Você tem o marketing e tem as bets, aí são fenômenos dentro de mudanças. Ah, tá bom, então o marketing hoje é um grande arrecadador porque você lida com a imagem dos clubes. A imagem é importante, a massa, a torcida, o volume. Poxa, isso traz mais dinheiro do patrocinador. Então, a fonte de receita mudou completamente. Vender jogador ainda é importante, porém, a gente precisa entender o seguinte, que a camisa do Flamengo vale mais do que a camisa do Grêmio. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores. Sim. Na hora de alguém pagar, ele vai pagar menos, porque ele está num mercado diferente do Flamengo. Sim. É preciso que o torcedor entenda isso. Eu sei que tem dificuldade. Todo torcedor acha o seu clube o maior do mundo, o mais importante. Porém, quem tem o dinheiro está sentado ali no marketing das empresas, eles olham direitinho o tamanho e a oferta é do tamanho que você é. Mais do que isso você não vai conseguir. Então, a vantagem seria para Corinthians e Flamengo. O Corinthians, ele é um fenômeno, até porque o que ele arrecada, só tendo notícia na polícia, na página policial, é incrível que marcas queiram se associar a um clube que está na polícia todo dia. É a realidade. E imagine esse clube bem administrado. O que seria? O potencial dele ali com o Flamengo. Gigantesco. É isso. Né? Mas o Corinthians resolveu entregar na mão de gente que muitos deveriam aí estar numa situação enroscada e estão indo por esse caminho com a justiça. E hoje ele teria que sair de uma dívida maior do que era a dívida do Flamengo lá em 2012. Só que aí a pergunta é, conseguiria, o caso do Corinthians, vale para o São Paulo também, vale para vários, não é só o Corinthians, né? É que o Corinthians tem a maior dívida e ela parece impossível de ser paga. Como parecia a do Flamengo também. A do Flamengo esquece e tal. Aí alguém chegou e falou, vamos arrumar casa. Você consegue ter times modestos? É possível ter equipes modestas e continuar arrecadando no volume que arrecada hoje? Pode falar, não sei, é difícil. Mas também para ficar em 13º no Brasileirão, não é modesto na folha de pagamento, mas dentro de campo, mais modesto do que isso, só sendo rebaixado. Então, o cenário mudou radicalmente. E aí, Palmeiras e Flamengo, eles são os principais. Mas mesmo assim, o Flamengo sabe que, o Palmeiras sabe que não dá para chegar. Tem que chegar de outras formas. Vou fazer jogador fenomenal no meu clube. Vou ter aqui 200, 300 milhões, melhor base do país. Com isso, eu me aproximo. Perfeito. Nota 10. Lembrando que o Flamengo também pode revelar se fizer esse trabalho. Também, vai tornar coisa... Flamengo, claro. Não é só o Palmeiras. Revelou nos últimos anos. Vinicius Júnior, Renier, tem... Eu acho que assim, o Flamengo tem revelado, não é exatamente no mesmo volume que o Palmeiras enfim. Mas as revelações são assim, milionárias. O Flamengo tanto demonstrou interesse em investir nesse setor que buscou tirar o João Paulo Sampaio, né, que é o responsável pela base do Palmeiras e que tanta gente já tentou, inclusive, tirar. O próprio Corinthians tentou num determinado momento, e aí falava-se que até mesmo para a categoria principal, mas ele continua lá. Ou seja, o meu ponto é, essa tentativa do Flamengo em ir buscar o João Paulo Sampaio é, de alguma maneira, uma sinalização de que, seja com ele, seja sem ele, existe uma intenção ali de se fortalecer. Você não pode abrir mão desse